Galerinha, voltando então para a nossa aula de segunda-feira, dia 10 de maio. Agora nós vamos fazer a atividade das páginas 168 e 169. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre as palavrinhas, a sílaba tônica, a sua classificação das palavrinhas em oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Nós já fizemos a leitura do texto das páginas 144 a 147 e observamos um pouquinho do sinal de pontuação e como auxilia na mudança da entonação da voz, na construção das ideias, na escrita de um texto. Então, eu espero que vocês leiam e releiam essa história observando os sinais de pontuação e que vocês comecem a utilizar nas produções de vocês. Bom, galerinha, na aula anterior nós falamos sobre sílaba tônica. Ou seja, toda palavra ela tem uma sílaba tônica, que é aquela sílaba que nós falamos com mais intensidade. Bom, na atividade anterior, que nós falamos sobre a sílaba tônica, nós trabalhamos algumas palavrinhas. E eu trouxe hoje como exemplo a palavrinha tempo, que foi uma que nós trabalhamos. Bom, vocês estão vendo essa imagem aí, uma boca, um megafone, e eu vou dar uma dica. Se você ainda não compreendeu como identificar a sílaba tônica, preste atenção que você vai ver como é fácil. Bom, eu já disse que toda palavra tem uma sílaba tônica. É aquela sílaba com mais intensidade. Então, olha só que dica que eu vou dar para vocês agora. Quando vocês não conseguirem identificar a sílaba tônica, vocês podem chamar a palavra. Por isso, essa boquinha com megafone. Como assim, professora? Bom, vamos supor, quando você vai chamar alguém aí, se você está lá assistindo televisão, você quer chamar sua mãe, você fala, mãe! Você chama, né? Um tom de voz diferente. Ô mãe! Né? Então, nós vamos chamar as palavrinhas hoje e identificar a sílaba tônica. Então, vamos lá. Vamos chamar o tempo? O tempo! Olha só, qual sílaba eu falei com mais intensidade? O tempo, a sílaba tem. Então, quando eu faço a separação silábica da palavrinha tempo, eu identifico duas sílabas. Nós já trabalhamos bastante sobre letra inicial, letra final, sílaba inicial, sílaba final. Quando tinha mais sílaba, sílaba medial, que é a do meio. Mas aqui nós temos a sílaba final e a inicial. E identificamos que a sílaba tem é a sílaba, tônica desta palavra. Bom, então, olha só, galerinha. Olha que palavrinha que surgiu. Ela é uma palavra paroxítona. O que é isso, professora? É o que nós vamos compreender na aula de hoje. Mas para isso você precisa entender bem o que é sílaba tônica. Bom, você já entendeu que é a sílaba que tem mais intensidade. Então, quando eu separo, eu percebo aqui, por exemplo, duas sílabas, última sílaba, penúltima sílaba. Eu sempre vou contar, para fazer essa classificação, da direita para a esquerda. Então, última, penúltima. Como eu identifiquei que essa é a sílaba tônica, a penúltima dessa palavra, ela é uma paroxítona. Que difícil, professora! Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica e você vai compreender melhor. Fique calma, tranquilo e vamos na nossa aula, vamos seguindo. Olha só, vamos entender melhor. Aí no livro de vocês, na página 169, no final, tem essas observações aí, olha, que de acordo com a posição da sílaba tônica, aquela que tem mais intensidade, as palavrinhas são classificadas como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos entender melhor? Eu coloquei aqui para vocês irmã. Vamos chamar as palavrinhas para compreender? Irmã! Qual é a sílaba que tem mais intensidade? Como ela é uma palavra acentuada, tá fácil, de entender qual é a sílaba mais forte, mais intensa. Mas
Quando tem palavrinhas que não tem esse acento. Então, você pode fazer essa dica de chamar a palavra. Irmã! E quando eu separo, eu entendo que a sílaba tônica dessa palavrinha é a última sílaba. Última, penúltima, né? No caso aqui, como é mã, a sílaba tônica, ela é uma palavra oxítona, porque é a última sílaba que é a sílaba tônica. Vamos ver um outro exemplo? Filha. Vamos chamar o filha. Qual foi a sílaba que você falou com mais intensidade? Fi. Então, quando você separa filha, você observa aqui última, penúltima. Como você identificou que fi é a sílaba tônica, então é a penúltima sílaba dessa palavra que é a sílaba tônica. Então, ela é considerada uma paroxítona, como a palavra tempo que nós vimos no slide anterior. Estão conseguindo entender melhor agora? Vamos ver mais um exemplo? Público, também uma palavra que está acentuada. Está fácil de entender, mas se você ainda não compreendeu, vamos chamar essa palavra público. Então, a sílaba pu é a sílaba tônica. Faço a separação silábica e percebo que ela tem 3 sílabas, né? Então, olha aqui. Final, né? A última sílaba, penúltima, antepenúltima. Como eu identifiquei que a sílaba pu é a sílaba tônica, é a antepenúltima, então ela é uma proparoxítona. Nossa, parece um pouco complicado, mas fazendo essa dica, vocês vão conseguir fazer atividade comigo. Vamos lá. Bom, aí na página 168 do livro, fala sobre isso, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos então compreender? Releia o trecho final do conto Mãe, me conta aquela que você viu no capítulo 5. Como nós não trabalhamos o capítulo 5, os exercícios, eu fiz a leitura do texto para vocês no slide anterior, no vídeo anterior, e mostrando os sinais de pontuação para a gente não perder tempo no nosso aprendizado. Então vamos ler esse trechinho? Pedrinho ajeitou-se também na cama e se preparou para mais uma noite de sono e sonhos. Como em todas as outras, certamente fadas, bruxas, duendes, cinderelas e mágicos estariam fazendo parte da sua noite. Agora, olha só, releia as 5 palavras a seguir. Depois, complete o quadro abaixo conforme o exemplo. O exemplo está aqui, ó, Pedrinho. Então, tem algumas palavrinhas, 5 palavrinhas. Pedrinho também preparou fadas mágicos. E você vai fazer agora a identificação dessas palavrinhas. Você vai colocar cada uma aqui, como está o Pedrinho. Aqui está em letra cursiva. Se você ainda não consegue fazer a letra cursiva, não tem problema. Você pode fazer com a letra de forma, tá? Então, o Pedrinho já está pronto aí como exemplo, tá? A separação silábica, Pedrinho, e identificou a sílaba tônica, aquela com mais intensidade. Vamos chamar a palavra Pedrinho? Pedrinho! Então, o dri tem mais intensidade, então é a sílaba tônica. Será que você consegue fazer com as outras? Você vai chamar. Também. Preparou. E aí, se você fosse chamar a palavrinha fadas, como você faria? Hein? Fadas. Mágicos. Será que você consegue fazer e perceber a entonação da sílaba tônica? Então, você vai fazer, vai identificar e agora nós vamos compreender essas palavrinhas em qual sílaba você identificou que é a sílaba tônica. Então, eu já dei uma dica para vocês naquele slide mostrando sobre algumas palavrinhas que o exemplo estava
aqui no final do seu livro. Então, agora vocês vão fazer a leitura, me acompanhando aqui. Considere as palavras do quadro e responda, do quadro anterior que você trabalhou. Qual é a sílaba tônica da palavra Pedrinho? Bom, vocês já viram que está aqui no exemplo. Dri. Bom, então é dri. E aqui, ó, lembra que eu falei que vai contar da direita para a esquerda? Então, última, penúltima. Aqui, antepenúltima. Bom, eu identifiquei que dri é a penúltima. Última, penúltima. Então, olha só. A sílaba tônica da palavra Pedrinho é dri. É a penúltima. Vai marcar o X aqui. Fiz essa porque já tem um exemplo ali. Agora, a sílaba tônica da palavra também. Quando você separa, fica em duas sílabas. É a última ou a penúltima? Vai marcar o X. Qual é a sílaba tônica da palavra preparou? Vamos chamar a palavra preparou. Ah, já dei dicas demais para vocês. Qual é a sílaba tônica da palavra fadas? Qual é a sílaba tônica da palavra mágicos? Bom, vocês podem ver que em algumas palavrinhas tem 3 opções de ser a última, penúltima e antepenúltima, porque quando eu faço a separação silábica, ela tem 3 sílabas. Quando eu só tenho 2 opções aqui, é porque quando eu faço a separação silábica, fica apenas em 2 sílabas. Bom, agora você vai distribuir aqui no quadro as 5 palavrinhas, né, que vocês fizeram lá da atividade 1, prestando atenção assim, olha, palavras em que a sílaba tônica é a última. É só vocês observarem o que vocês responderam aqui. Então, por exemplo, palavra em que a sílaba tônica é a penúltima. Nós fizemos o exemplo de Pedrinho. Pedrinho, a sílaba tônica é dri, é a penúltima. Então, você vai escrever Pedrinho aqui. Tem mais, tá? Qual palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima? Então, você vai fazer essa distribuição. Eu espero que você tenha conseguido entender essa orientação. Se você ainda não entendeu, você vai me chamar e nós vamos conversar e fazer esse exercício juntos, chamando as palavras para que você identifique a sílaba tônica e aí você consiga compreender essa classificação. Então, ok, galerinha? Então, para relembrar, quando a palavra tem a sílaba tônica, é a última sílaba, ela é uma oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é uma paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, aí ela então é chamada de proparoxítona. Muito bem, espero que vocês caprichem na atividade. Beijo, galerinha!